Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Quando você olha o texto, no final do capítulo 4, ou seja, logo acima aí do capítulo 5, nós temos o texto onde Jesus acalma a tempestade, e no capítulo 5, o texto onde há a cura do gadareno. O tema que eu escolhi para nossa meditação nesta noite, que vai ser em dois momentos. Num primeiro momento eu trarei uma palavra e depois os nossos irmãos da junta de Richmond estarão dando um testemunho a respeito do trabalho que tem a ver com esses dois textos. E o título que eu escolhi para a temática é a calma que Jesus traz ao nosso coração. Quem aqui não passou e não passa por situações de extrema angústia e às vezes situações que deixam assim o coração apertado? Viu Alexandre ali? Deus abençoe Alexandre, e a esposa está ali, Keila. Me lembro que uma vez o Alexandre compartilhou comigo uma dificuldade do apartamento. Compraram o apartamento, e aí, como havia uma previsão de entregar logo, investiram um valor alto, e o apartamento não saía. E problemas ambientais, problemas, N situações, e a angústia tomando conta. Me lembro da Renatinha e do Alex, quando a Renata ficou grávida, havia alguns probleminhas de saúde que cercavam a gravidez, mas está aí o Augusto, lindo, maravilhoso, já está até mandando um recadinho no WhatsApp, mas mandou. E você? Quantas não são as angústias que a gente passa? Leio a partir do verso 35 do capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava prestes a encher-se de água. E Jesus na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então ele lhe disse: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Como é o hino dessa passagem? Começa como: ó mestre, o mar se revolta. Vamos lá? Eu vou ter que reger, então vamos lá. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Valdir que se cuide, viu?
Mais 4 dias de sol, chego lá. Queridos, não é uma verdade? O mar na nossa vida às vezes se revolta de uma tal forma que a gente fica pensando, e agora? Jesus estava presente, mas mesmo presente, havia a tormenta. Não pense que andar ao lado do Senhor vai nos livrar de tormenta. Por vezes ela aumenta. Mas aqui, no momento em que eles estão se retirando para uma outra região, para levar o amor de Deus, eles passam por essa tormenta. E aí o autor do hino, ele vai mostrando que seja encapelado o mar, e aí vai falando das ondas que cobrem. Mas de repente, Jesus que estava presente, mas não no controle, ele é despertado. E os discípulos, mestre, não te incomodas que a gente morra? Tipo assim, aí galera, resolve essa parada. Ora vocês e manda o mar se acalmar. Mas eles não tinham ainda essa dimensão de fé. Ele se levanta, vento, calma, mar, aquieta-te. Parou tudo. Eu tentei achar na internet alguma imagem do mar da Galileia revolto. Não tem. Só tem tranquilidade. Mas quando bate o pé do vento, como dizem lá no sul, quando o vento sul assopra, o negócio vira e a ventania toma conta, e aí é complicado. Meus queridos, se na sua vida, às vezes, você passa por momentos de turbulência e tempestade, a família do Bira está vivendo isso agora, com o cunhado, irmão da Ivani, Rogério, né? Rogério, né? Com o Rogério foi encontrado machucado, e o Bira hoje falou de como um acidente grave, acharam ele jogado e socorreram. A família está passando por essa tormenta, e no dia a dia da gente, todos nós passamos por nossas tormentas, às vezes leves, às vezes mais graves, mas em todas as instâncias, uma coisa que a gente não pode esquecer é de pedir socorro ao Senhor Jesus. E é o que os discípulos fazem. Chamam Jesus e lhe dão o controle da situação. Chamam Jesus e entregam para ele o comando e pedem que ele assuma aquela situação. Ele dá a bronquinha do tipo, olha, vocês podem fazer isso, incentivando aquele sentimento de poder que há em nós, baseado em Filipenses 4,13. Podemos todas as coisas naquele que me fortalece. E aí Jesus dá a dica, mas ele levanta, acalma o mar, manda o vento se aquietar e segue viagem. Jesus acalma a nossa tempestade. E ao chegar do outro lado, ao ancorar ali na praia, o texto nos mostra o seguinte: entrementes chegaram a outra margem do mar da Galileia, terra dos Gadarenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros
e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu a Jesus, correu e o adorou. E exclamando em alta voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O que aconteceu aqui? Jesus chega na outra margem, ele acalma uma tormenta que aconteceu na vida dos discípulos. O mar se revolta e houve ali uma tempestade que atormentou a vida dos discípulos. Jesus, com a sua autoridade, ele manda que aquela tormenta passe. Por isso o Espírito agora diz: não me atormentes. A autoridade que o Senhor usou ali para acalmar o mar, não use isso comigo. É isso que ele está dizendo. É isso que ele quer dizer quando ele usa essa expressão. E aí o diálogo continua. Observem que o texto diz que aquela pessoa, ao ver Jesus de longe, reconheceu nele a pessoa do Cristo. Como ele disse aqui: conjuro-te, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Ele sabia que agora a farra acabou. O texto mostra que ninguém podia subjugá-lo. Acabou a festa dele. Aquele lado de lá não era um lado que tinha filhos de Israel vivendo. Era um lado, Gadara era uma região, era parte das 10 cidades, Decápolis, que eram cidades gregas, que provavelmente a cidade de Gadara, ela era uma das cidades de origem daqueles povos que lá no passado, quando o povo de Deus assumiu e tomou conta da terra prometida, Deus mandou tirar os inimigos, e os queteus não foram tirados. Eles foram mantidos como escravos, e provavelmente a origem dessa cidade se dá por conta deles. Por que a gente sabe que não era uma cidade que tinha judeus habitando? Porque lá, a moeda forte, o negócio lá era a criação de porcos. E para o judeu, esse animal era considerado imundo. Houve algumas leis durante a travessia do povo e a sua instalação na terra prometida, que eram leis que tinham um foco na saúde. Só que os judeus começaram a extrapolar um pouco, e aí eles já começam a associar algumas regras de saúde, lavar as mãos, não comer carne de porco e algumas outras coisas, circuncisão, eram todas questões ligadas à saúde, não necessariamente com o peso espiritual de algumas situações que no futuro os hebreus começaram a supervalorizar. E aí tinha essa confusão. Como Gadara era uma cidade dominada pelo Império Romano, e os romanos gostavam de uma pururuca, de um lombinho, etc. e tal, então havia a criação de porcos lá. Na verdade, a gente precisaria entender que aquele pessoal tinha um espírito de porco, porque eles gostavam de provocar os filhos de Deus. Assim, aí, vocês não comem a carne de porco? A gente fica rico vendendo. E a criação de porcos era uma coisa rentável. E aí havia toda essa circunstância que nos leva a pensar: o que Jesus foi fazer lá? Ele foi para dentro do chiqueiro, o lugar imundo,
um lugar onde as pessoas valorizavam o imundo, um lugar onde as pessoas menosprezavam os costumes judeus e afrontavam o povo com aquelas situações. Quem aqui nunca passou por um afrontamento de alguém que tem espírito de porco? Ah, você não pode fazer isso? Eu faço e sou feliz. Está chegando, né? Você não pode sonegar imposto de renda? Eu sonego e estou rico, mais rico que você. Eu não dou nota e ganho mais dinheiro que você no fim do mês. E outros afrontamentos que a gente tem e a gente sabe que são coisas que não combinam com o povo de Deus e o mundo aí fora faz e afronta. Gadarenos que afrontam o povo de Deus. Quando Jesus chega no local, a festa acaba. Verso 8: Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E ele perguntou: qual é o teu nome? E aquele espírito respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou encarecidamente. Agora mudou, né? Daquela atitude altiva, vitoriosa, que ninguém dominava, agora está pedindo encarecidamente que não os mandasse para fora do país. O negócio lá era sério, o diabo dominava o país. Será que tem país hoje em dia que o diabo domina? Está cheio. País onde a bruxaria, voodoo e outras questões, Estado Islâmico e outras questões, dominam com o mal. Eu tenho um chamado. Meu amigo Ricardo Gutierrez, amigo do pastor Shed, está de mudança para um desses lugares, mudando, vendeu a casa, se transferiu, vai mudar para o Afeganistão. Eu tentei achar no Street View algum lugar decente no Afeganistão, não tem, mas o Ricardo tem um chamado. Jesus foi para lá, porque lá era um lugar que precisava, lá era um país que precisava, e o diabo diz com aquela cara de pau: não joga a gente fora desse país, aqui a gente está dominando, aqui a gente está, não. E olha o que acontece, verso 11, ali pastava pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus: manda a gente lá para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, era uma porcaria aquilo ali, viu? Era a torcida do Palmeiras festejando. Voltando para o texto, a manada de porcos se atirou de um precipício e morreram. Aí aquele homem que antes vivia nos sepulcros, nem mesmo cadeias podiam prendê-lo, porque sendo muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram quebradas por ele, e ninguém podia subjugá-lo, andava sempre de noite e de dia, clamando pelos sepulcros, se ferindo com pedras. Verso 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Amém? Jesus acalma a vida daquele homem. Jesus entra naquele país e mostra que o poder de Deus transforma vidas. E aquele homem que tinha todo aquele histórico de violência, de agressividade, agora está sentado, vestido e em perfeito juízo.
Verso 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E aí entraram a rogar-lhes que se retirassem daquelas terras. O que aconteceu? Os criadores de porcos moveram uma ação judicial contra Jesus de cessação de lucro. Aí, o senhor está atrapalhando o nosso negócio. Os nossos porquinhos já era. Gente, custava caro 2.000 porcos naquela época. E aqueles homens preocupados com o dinheiro que estava sendo perdido e não com as vidas que estavam sendo salvas, eles pedem que Jesus se retire daquele lugar, porque eles não queriam. Vai que Jesus gosta da ideia e expulsa mais demônio e joga em mais porcos, e mais porcos se precipitam do despenhadeiro. Como ficaria a vida comercial deles? Será que hoje em dia, nos nossos dias, será que hoje a gente também não passa por situações aonde coisas materiais acabam sobrepujando o valor das questões espirituais? Jesus vem para acalmar a nossa vida. Ele acalma a tempestade e tranquiliza os discípulos. Ele entra na cidade de Gadara e ele acalma aquele homem, tirando-lhe o espírito imundo e oferecendo àquela sociedade uma nova alternativa, porque agora não mais o diabo domina, mas ele foi dominado. Ele foi subjugado, e aquele que era o terror da cidade, hoje está assentado, vestido, e as pessoas o veem com juízo. Verso 19, verso 18 antes. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o endemoniado que o deixasse ir com ele. Senhor, deixa-me ir agora. Agora eu quero ser um discípulo teu, quero ser um seguidor teu. Olha que lindo. Ontem, fazendo toda aquela coisa errada, até hoje de manhã, na hora que o barco encosta, que já era madrugadinha, a hora que o barco encosta, aquele homem que tinha uma vida totalmente voltada e dominada pelo mal, agora pede para ser discípulo de Cristo, para ser seguidor de Cristo, quer acompanhar a Cristo. Verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, as 10 cidades que faziam parte daquele pedaço de terra, e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam. De endemoniado a missionário. Aquele homem, a ele foi negado o seguir Jesus para o lado de cá. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus trabalha com um missionário autóctone. O que é isso? É uma metodologia de trabalho que a junta usa. É muito mais barato e é muito mais eficaz você treinar alguém local, conhecedor da cultura, conhecedor dos usos e costumes, para que ele possa levar o evangelho. Isso é um missionário autóctone. Jesus faz isso. Não, você não vai vir para o lado de cá. Por que você quer vir para o lado de cá? Você vai voltar para o meio da sua família. Você vai voltar para o meio daqueles que conheceram o gadareno, o endemoniado,
e você vai contar para eles o que aconteceu. Ele obedece prontamente e volta para a sua família, e não se limita à sua família. Ele sai por toda a Decápolis contando o que Jesus fez na vida dele. Jesus acalma a nossa vida. No mar, a calma trazida aos seus discípulos. Na travessia, Jesus mostra o seu poder, já preparando o coração deles para o que os esperava lá do outro lado. E lá do outro lado, um homem possuído pelo mal. Não sabemos ao certo a idade, quanto tempo ele vivia assim. Mas Jesus chega, transforma aquela vida, e agora a calma de Jesus estabelece na vida daquele homem. Num lugar impróprio, num lugar que tecnicamente não merecia ser visitado. Mas como a Carol disse na ministração do louvor, Deus não desiste de nós. Ele quer trazer calma ao nosso coração. E eu gostaria de convidar você nesta noite a colocar-se diante do Senhor. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Você tem duas situações nas quais eu quero que você imagine. Aqueles homens no barco, com muito medo, porque as águas estavam muito revoltas. E para os irmãos terem uma ideia, se havia medo neles, que eram pescadores, realmente a tormenta estava assustadora. O mar se revolta, estava encapelado, e eles assustados. Mas ao clamarem por Jesus, a calmaria tomou conta. O coração deles se acalmou. E eles ficaram impressionados de ver aquele homem que controlava a natureza, e o vento e o mar lhe obedeceram. E quando eles atravessam e se deparam com aquele gadareno, eles perceberam que o poder e a autoridade do Senhor também se manifestava na vida e no mundo espiritual. E Jesus subjuga aqueles espíritos imundos e os coloca no seu lugar, no meio da imundícia, e o tira daquele homem que sofria tanto. E com isso tudo, que o Senhor procurou mostrar que Ele tem poder para transformar as situações, sejam elas naturais ou espirituais. Ele tem poder, e no tempo dele, Ele promove a calmaria na sua vida. Você pode até perguntar para o Senhor: por que o Senhor dormiu naquele barco? Por que o Senhor nos deixou passar por aqueles momentos de provação? Jesus disse: vocês são tímidos, por que vocês não exercitam a sua fé? Tudo que Jesus permite que você passe é para fortalecer a tua fé. Não é isso que cantamos?
Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Agora, isso associado à questão de missões. Deus tem chamado homens e mulheres e dado a eles um chamado. E às vezes esse chamado implica em ir para Gadara, implica em ir para Decápolis, implica em transitar pelo mundo espiritual onde o mal domina. Mas você vai, seguro da promessa que tem lá em Mateus 28, eu estarei com vocês até o fim. Pai de amor, queremos te agradecer pela bênção de sabermos que quando a tempestade vier, o Senhor vai nos ajudar. Queremos te agradecer, ó Pai, porque a tua palavra nesta noite mostra que o Senhor traz calma ao nosso coração quando estamos no centro da tua vontade. O Senhor disse: vamos para o outro lado. A tempestade se levanta, o Senhor acalma. Chegando do outro lado, mais tormentas. O Senhor, com a sua autoridade, transforma aquela vida e devolve a ela a dignidade humana. Ó Pai, no primeiro momento nós queremos colocar as nossas ansiedades diante do teu trono, pedindo a Deus que o Senhor encurte o nosso sofrimento, que o Senhor minimize as nossas dores e que o Senhor faça parar as tempestades que assolam o barco da nossa vida. Se não for ainda o teu tempo, que o Senhor nos dê paciência e força para esperarmos o tempo oportuno do livramento. E aos que têm recebido um chamado diferente, que o Senhor acalme os seus corações, indique claramente para onde e qual o recado eles devem levar e conduzir a sua jornada. Muito obrigado, Deus, porque confiamos em Ti e sabemos que temos por lutas passado, mas que o Senhor tem livrado delas os seus servos fiéis. E é no nome de Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, no nome dele nós oramos, hoje e sempre. Amém. Queridos, nunca se esqueça que quando você estiver naquele barquinho, atravessando o seu mar, nunca se esqueça que você pode enfrentar uma tempestade. Amém? Agora ninguém fala, né? Mas é amém, porque Deus quer assim. Você pode passar. Nessa tempestade, você já aprendeu: Senhor, me socorre. Ele pode parar a tempestade, mas Ele pode te ensinar a nadar. Então, se prepara. Nós não sabemos ao certo como será o livramento. Ele pode acalmar a tempestade, mas Ele pode permitir que você caia na água e que você nade. E assim a vida da gente vai seguindo. Amém? Homens e mulheres fizeram isso que o Senhor Jesus ensinou. Quero convidar o Brett a vir aqui à frente para ele apresentar o grupo que está com ele.
Venha cá, Brenda, também. Depois você volta para o seu lugarzinho. Então, Brett, chama lá o seu grupo. Obrigado. Então, temos um grupo aqui visitando-nos. Muito obrigado. Acho que o pastor não. Você não sabe que um missionário, se ele tiver 5 minutos para falar, ele vai pregar 1 hora, né? Então, muita. Não. Queria que eles compartilhar um pouco da vida deles. Realmente, eles são dos, mais ou menos dos Estados Unidos, mas são líderes de nossa missão. E quero que eles, o Jerônimo, falar um pouco da missão e também do ministério dele. Então, Lucas vai traduzir, porque acho que ele fala um pouco melhor do que eu. Buenas noches. Eu nunca fiz isso antes, então I am happy to be here today. eu estou feliz de estar aqui hoje. Un servidor nació en la República Dominicana. Nasceu na República Dominicana. Está por aquí, en el Caribe. Vocês entendem, está aqui no Caribe. Siempre pensé de Brasil. Sempre pensei no Brasil. Español, inglés, portugués. I always thought of Brazil Eu sempre pensei sobre o Brasil como que no pertenecía en el continente como algo que não pertencia ao continente, por la razón del idioma. pela razão do idioma. Y bueno, hay otros países más arriba que también hablan otro idioma. E existem alguns países acima que falam outros idiomas. Y al venir en persona, Agora, to em come in person, e vir aqui pessoalmente, I realized eu percebi de que the Brazilian people que o povo brasileiro are very cool. é muito legal. I want to talk about 3 points today. Eu gostaria de falar sobre 3 pontos hoje. But before that, Mas antes disso, I want to eu quero bring peace trazer paz because of what happened in the last soccer tournament, championship. para acalmar o coração por causa da Copa do Mundo. Relax. Relaxem. Eu tenho que falar isso. The mission organization that we serve, A organização de missões que eles servem, they send us to get closer to you, eles nos mandam para chegar mais próximos de vocês, to find out para descobrir how and what people need, o que e como as pessoas precisam. so we can serve better. Então nós podemos servir melhor. I am bringing a report, Eu estou trazendo, and I'm going to ask to send me back, eles me trouxeram aqui e vão me mandar para voltar. E vão so mandar voltar. I can eat the best churrasco there is. Eu posso comer o melhor churrasco que existe, que é o nosso. My name is Indian, O nome dele indigenous name, é um nome indígena, pero yo no soy indigenous. mas ele não é indígena. Así es, I am happy to meet some of them. Ele está feliz de conhecer alguns indígenas aqui no Brasil. So I know a few things about indigenous. Então ele sabe algumas coisas sobre pessoas indígenas. As a matter of fact, some people think that I am from Pakistan, Algumas pessoas acham que ele é do Paquistão, India, Índia, Afghanistan. Afeganistão. When I went to Israel, Quando When I went to Israel, ele foi para Israel, they got me into a little room
Eles colocaram ele num quarto pequeno. and they asked me, "Are you sure you are not terrorist?" Eles me perguntaram se ele não era um terrorista. I've been a trustee for almost 2 years now. Ele tem participado da organização de missões por quase 2 anos hoje. What they do is they send missionaries Eles mandam missionários all over. por todo o mundo. We are so happy to know Eles estão muito felizes em saber that you love the heart of God, que nós amamos o coração de Deus, that you have a passion, que nós temos paixão, that you have a burden que nós temos um fardo que nós carregamos for missions. para missões. And I know this month is Missions Month. E ele sabe que esse mês é o mês de missões. My wife and I, we are missionaries. A esposa dele e ele são missionários. We left New York Nós vivemos em Nova York in 94, em 94 and people were saying, e as pessoas falavam: "Are you crazy? "Você é louco? How can you leave the Big Apple? Como você pode deixar Nova York? Many people are trying to make it here, Todo mundo está tentando ir para lá and you want to leave it? e você quer sair daqui. You want to go to Mexico Você quer ir para o México to eat tacos para comer tacos y escuchar mariachi music?" e ouvir os mariachis?" So I was confused, Eu estava confuso, but I trust God mas eu confiei em Deus to do the work. para fazer o trabalho. We served close to Mexico Nós servimos perto do México 10 years por 10 anos, with 2 small children. com 2 crianças. But before getting further, Mas antes de continuar, we have missionaries nós temos missionários coming from Argentina. vindo da Argentina. I apologize by mentioning Argentina. Please forgive me. Ele está pedindo perdão por falar sobre a Argentina. It takes us back bad memories, I know. Traz memórias ruins para nós. Please relax. Relaxem, por favor. So, these Então. Argentinian missionaries, Os missionários argentinos, they were telling us, eles contavam para eles: "We have to go. "Nós temos que ir. You have to go." Você tem que ir." And my wife and I, E ele e a esposa dele, we thought that he was speaking to us. eles pensaram que eles estavam falando com eles. You have to go Você tem que ir and preach the gospel e pregar o evangelho overseas. em outros países. So my wife and I, we thought that we needed to go to Bolivia. Então ele e a esposa dele pensaram que deviam ir para Bolívia. The message the pastor spoke today A mensagem que o pastor falou hoje was the message that my wife was saying. foi a mensagem que a mulher dele falou. And immediately that my wife listened to the message, E imediatamente, quando a mulher dele ouviu a mensagem, and this message came from the mouth of a Chilean, a guy from Chile. e a mensagem foi falada por um pastor do Chile, If you know the story of South America, que sabia muito da história da América do Sul. you know that Chileans and Bolivians don't get well Chilenos e bolivianos não se bicam, because Chileans took land from Bolivia, porque os chilenos roubaram terras da Bolívia. and Chileans think they are very good-looking people, E os chilenos acham que são bonitos, but they don't do better than Argentinians. mas eles não são melhores que os argentinos. Argentinians are number 1. Argentinas são número 2. They think. I got lost. Let me think. Argentinians are number 1 or 2. Okay, they're number 2. Yes, they're número 2. My wife was crying after the message, A esposa dele estava chorando depois da even though it mensagem, was a Chilean person that delivered it. mesmo sendo uma pessoa chilena que estava falando. And my wife said after that, "I need to go back." E a esposa dele falou que precisava voltar. And I said, "Don't leave me, please. Não me deixe, por favor. Don't leave me alone. Não me deixe sozinho aqui. Let's go back together." Vamos voltar juntos. So we thought of going to Bolivia, Então nós pensamos em ir para Bolívia and we went there to explore. e eles foram lá para explorar And we found many needs. e eles encontraram muitas necessidades. You see, it's the same thing that I thought of Brazilian people. Era a mesma coisa que ele achou do Brasil. I thought Brazilian people were closer to heaven, Ele pensou que o Brasil estava perto do céu, but I was wrong. mas ele estava errado. Brazilian people are sinful people too.
O povo brasileiro também precisa de muitas We coisas. all need God's grace in our hearts. Nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. So my wife said, Então a minha esposa disse: we need to come and stay in Bolivia. nós precisamos vir e ficar na Bolívia. But we thought we weren't ready yet. Sorry. We weren't ready. Eles não estavam preparados. We need to get some seminary schooling. Então eles entraram num seminário. So we got word that in Texas there's a good seminary. Eles começaram a trabalhar no Texas, onde tinha um seminário. And by the way, all young people here, you need to learn God's word. E todas as pessoas jovens aqui precisam aprender a palavra de Deus. We met a Brazilian family Eles encontraram uma família brasileira in the seminary, no seminário no Texas. and they live in Recife. Eles moravam em Recife. They invited us to come Eles convidaram eles para vir para o Brasil, next time. da próxima vez que eles vierem. Their parents went as missionaries to Panama. Eles enviaram missionários para o Panamá. And so I invite you to apply. Let us know how we can help. Eles querem que quem sentir no coração que se inscreva e que eles possam saber como eles podem ajudar para enviar missionários para outros países. When we got to the seminary, Eles chegaram no seminário. we said we need to learn God's word. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. They said you don't need to stay here Vocês não precisam ficar aqui to learn the Bible. para aprender da Bíblia. You need to be here E vocês têm que estar aqui to work. para trabalhar. You prepare. You're ready. You have 20 years of experience. Você tem 20 anos de experiência, você já está preparado. So they put us to work in the radio station Então eles colocaram eles para trabalhar numa estação de rádio, and preach the gospel para pregar o evangelho all over. para todo mundo. That was the reason why we stay in seminary instead of going to Bolivia. Foi por isso que ele ficou no seminário ao invés de ir para Bolívia. But through the years we went into Bolivia, Mas em alguns anos eles vão para the Dominican Republic, para a República Dominicana, Peru, para Peru, Costa Rica, Costa Rica and many other places. e outros países. We thought that God was calling us to Bolivia, Nós achávamos que Deus estava chamando para a Bolívia, but God was calling us to a worldwide ministry. mas Deus estava chamando para um ministério mundial. For la radio, for radio, Pela rádio, in person, pessoalmente, making conferences, fazendo conferências, eventos, talking to young people. conversando com pessoas jovens. Every year Todo ano we go to Honduras eles vão para Honduras to talk to young people para conversar com pessoas jovens about Christ. sobre Cristo. Let me give you one example. Um exemplo. We went to Bolivia Eles foram para Bolívia, and we got into a taxi. eles entraram em um táxi And I always give some people a CD so they can listen to it. Eles sempre dão um CD para as pessoas para eles ouvirem. And I told the taxi driver, E eu falei para o taxista: please listen to a message in this CD. por favor, escute a mensagem nesse CD. And when you finish, you give it back to me. E quando você terminar, você me devolve. So he listened to the CD. Então ele ouviu o CD. He said, Ele disse: I like this information. eu gostei dessa informação. Who is speaking? Quem está falando? And I said, E eu disse: it's me. sou eu. And he received Jesus as Savior. E ele disse que Jesus vai salvar o taxista. And then he tried to get the CD out of the CD player. Ele tirou o CD do CD player. The CD player didn't work. O CD player não funcionou. He said, Ele disse: the CD is mine. o CD é meu I agora. cannot take it out. Eu não consigo tirar. I said, okay. Tudo bem. You play the CD to every passenger coming into the taxi. You promise? Então você promete que você vai tocar esse CD para todos os passageiros desse táxi? And he said, I promise. E ele disse: eu prometo. Praise God. Louve a Deus. Muitas pessoas. I work as a chaplain, Eu trabalhei como um capelão, consejero espiritual, um conselheiro espiritual, por 8 años, 8 years now. por 8 anos. I go to companies. Eu vou para empresas. In my case, I go to trucking companies No meu caso, eu vou para empresas de frete com caminhões and a bank too. e bancos. And I talk to people and say, can I pray for you?
eu pergunto para as pessoas se eu posso orar por elas. And I have the authorization from the owners of the companies. E eu tenho autorização dos donos das companhias. And they say, yes, pray for my mom, pray for my brother. They have cancer, they have this, they have that. E eles dizem para orar pelas famílias deles e pelos problemas que eles têm. I visit people in the hospitals, Eles visitam pessoas nos restaurantes, in jail, nas cadeias, in court. nas cortes, nos We do tribunais, funerals, nos funerais, we do weddings, nos casamentos. we do quinceañeras. Quinceañeras is birthdays. 15 years of age. Festa de 15 anos. Quinzeneiras. Sometimes we have tough times. Em algumas vezes é complicado para eles. Last year, No ano passado. it was after Christmas. Nós estávamos logo após o Natal. I got a call, Eu recebi uma ligação. and they told me to go to this house in another city Eles me pediram para ir para uma outra cidade, numa casa, because a driver porque um dos motoristas got into trouble. conseguiu alguns problemas. He killed his girlfriend. Ele matou a namorada dele, He killed her 2 daughters, matou as 2 filhas dele and he killed himself. e ele se matou. 4 people dead 4 pessoas mortas after Christmas. logo após o Natal. I was there, and the press, the media was there, TVs, radios. Ele estava lá e toda a mídia estava cobrindo. They o asked Natal. me questions. Eles perguntaram para ele algumas perguntas I said I cannot answer. e ele disse que não podia responder. Only thing I can say A única coisa que ele podia dizer is that God loves people. é que Deus ama as pessoas. And so we had the vigilia. Nós tivemos uma vigília Vigil. We have a vigil with candles. com velas e Over 200 people came in. mais de 200 pessoas vieram. The 2 girls that died were young girls, beautiful As girls. 2 meninas que morreram eram jovens. One of them was trying to become a doctor. Uma delas estava tentando se tornar uma médica. The other girl was very famous, 13 years of age. She was very famous in school. E a outra menina era muito popular na escola. So they asked me, Eles pediram para ele: Chaplain, capelão, can you pray for us? por favor, você pode orar por nós? Can you say some Você pode dizer alguma coisa consolation que words? console o Can you nosso coração? say Você pode anything dizer alguma coisa que faça, to take away the grief from us, que nos tire do luto e melhore a nossa the situação? pain from us? Tire a dor do nosso coração. And I did. E eu fiz. I show up in every TV channels in the city. Ele apareceu em todos os canais de TV da And people were cidade. asking me, I saw you on TV. E as pessoas falavam: eu te vi na televisão. What I say on TV is that God has the solution. E na televisão eu disse que Deus tem as For all soluções human problems. para todos os nossos problemas. I give you one more example as E a ele vai te chaplain. dar mais um exemplo de como capelão. I got a call Eu recebi uma ligação from the police da polícia to talk to a driver. para conversar com um motorista. He was coming from work. Ele estava voltando do trabalho. He didn't know what happened. Ele não sabe o que aconteceu. Police told me A polícia ligou para ele that his daughter que a filha dele hung herself in the back of the house. se enforcou nos fundos da She casa. was beautiful, Ela era linda, 17 years of age. 17 anos de idade. The driver comes into the office. O motorista entra no escritório. I said, Don, I need to tell you something. Ele disse que ele precisava contar alguma coisa para ele. He said, what? Ele disse o quê? He was tired. Ele estava cansado, He was hungry. ele estava com fome, He was frustrated. ele estava frustrado. And I said, Don, something happened in your house. E eu disse: Dom, alguma coisa aconteceu na sua casa. He basically grabbed me by the neck. Ele me segurou pelo pescoço. He said, what do you know? Ele falou: o que você sabe? I said, Don, Ele disse: something "Dom, happened to your daughter. alguma coisa aconteceu com a sua You filha." see, I was going slow. Ele estava indo com calma. Something happened to your daughter. Alguma coisa aconteceu com a sua filha. He pushed me against the wall. Ele me empurrou contra a parede. And then he called the house. E aí ele ligou para a casa There dele. was no answer. Ninguém atendeu o celular. A And casa. he asked me, what do you know? E ele perguntou: o que você sabe? I said, Eu disse: your daughter is dead. sua filha morreu. He called back to the house, Ele tentou ligar de novo na casa. and they confirmed the story. E alguém confirmou a história para ele. We got home. E nós fomos para a casa He dele. was surrounded by police, A casa estava cercada pela polícia. and he gave me a hug. E ele abraçou ele. And he said, forgive me E o motorista pediu perdão para ele for not believing
por não acreditar no que ele estava falando. That's the work of God. Esse é o trabalho de Deus. Pero quiero invitarles ahora, Mas eu gostaria de convidar vocês. y el joven habló the young person spoke about this. A menina jovem, a Carol, falou sobre isso. Matthew 28 Mateus capítulo 28, and verse 16 through 20. 16 ao 20. Then the 11 disciples Então os 11 discípulos went away into Galilee foram para a Galileia, to the mountain para a montanha which Jesus has appointed for them. onde Jesus indicou. When they saw him, Quando eles o viram, they worshiped him, eles o adoraram, but some doubted. mas alguns duvidaram. And Jesus came and spoke to them, E Jesus veio e falou, saying, dizendo: all authority has been given to me toda a autoridade me tem sido dada in heaven and on earth. no céu e na terra. Go therefore Então vão and make disciples of all nations, e façam discípulos em todas as nações, baptizing them batizando-os in the name of the em Father nome do Filho, and do of the Pai, Son do Filho and of the Holy e do Spirit, Espírito Santo, teaching them ensinando-os to observe all things a observar todas as coisas that I have commanded you. que eu mandei, os meus mandamentos. And lo, I am with you always, E eu estarei com vocês sempre, even to the end of the age. até o fim dos tempos. Amen. Amém. Just a little message of about 3 minutes. Uma rápida mensagem de 3 minutos. If you want to become a missionary, Se você quer se tornar um missionário, and there's no age to serve God, não existe idade para servir a Deus. as a matter of fact, Na verdade, the chamado of God, o chamado de Deus, did I say that correctly? chamado, yes. Yeah, oh, thank you. The call of God O chamado de Deus is irreversible. é para todo, não é reversível, No, there's no age. não tem idade. We are called, Nós somos chamados, when we are saved, quando nós somos salvos por Jesus, to serve God para servir a Deus in any way you can. de qualquer modo que você possa. You can pray, Você pode orar, you can go, você pode ir, you can give, você pode dar, and other things you can do too. e muitas outras coisas nós podemos fazer. But God is telling us here Mas Deus está nos dizendo that we need to go. que nós precisamos ir. The root in Greek of this expression is A raiz grega dessa expressão é: as you go, enquanto você vai, as you move around. enquanto você anda por aí. For instance, Por we exemplo. came from Texas Nós viemos do Texas to Sao Paulo, para São Brazil, Paulo, no Brasil, and I need to talk to people e eu preciso falar com as pessoas if I can, se eu conseguir, even though it's in another language, mesmo que seja numa outra língua, to fulfill God's wish, para cumprir a vontade de Deus, the Great Commission. a grande comissão. As I go, Enquanto eu vou, I preach. eu prego. I preach with my behavior. Eu prego com o meu comportamento, I preach with the Bible. eu prego com a Bíblia. Now we need to obey. Nós precisamos obedecer. God was calling my wife and I Deus estava chamando ele e a esposa for a dele few years. por alguns anos. I was making good money in the 80s. Ele estava ganhando muito dinheiro nos anos 80. I was on top of the world in New York City. Ele estava no topo do mundo na cidade de Nova York. Things were going well. As coisas estavam indo bem economicamente. We just got our little house. Nós tínhamos uma pequena casa. I just finished fixing it. Ele tinha terminado de arrumar ela. I worked day and night. Ele trabalhou lá dia e noite. I sweat. Ele suou. I hit my hand with the nails. Ele machucou a mão dele com os pregos. I breathed the compound from the walls and the paint. Ele respirou as tintas. And now God was telling me to E Deus estava me dizendo para get out. sair dali. And how about the work I did in the house? E tudo que eu fiz na How casa, about my job? do meu trabalho, How about my os friends? meus amigos. God was telling us, E Deus estava falando: leave everything and go. deixe tudo e vá. That is obedience. Isso é obediência. You need to obey. Você precisa obedecer. God's calling upon you. Deus está te chamando. If you don't obey God, Se você não obedecer a Deus, you become miserable. você vai se tornar miserável. You become unable to do anything else in life. Você vira incapaz de fazer qualquer coisa na sua That vida. is God's call.
Esse é o chamado de Deus, to go. para ir. But let me tell you one thing. Mas deixe-me falar uma You'll be coisa. not ready to go Você não vai estar preparado para if ir you don't worship God first in your heart. se você não louvar a Deus com seu coração. It says here, when Jesus showed up to them, Na palavra fala que quando Jesus apareceu, they went into their knees and worshiped Him. eles caíram de joelhos e adoraram a Jesus. When you worship God, Quando você louva a Deus, when God is number one in your life, quando Deus é a primeira coisa na sua when you vida, don't care about anything else in life, quando você não se importa By com mais nada, Jesus, apenas Jesus, the joy, the happiness, the peace, the a alegria e guidance, a paz e o guia de Jesus na sua vida, nothing else has meaning. nada mais terá sentido. So you need to obey. Você precisa obedecer, You need to worship God você precisa adorar with your life, com a sua vida, with your possessions, com as suas with your posses, intelligence, com a sua with your inteligência, resources. com todos os seus recursos. Because after all, Porque depois de tudo, everything will stay here. tudo vai ficar aqui. Did you ask somebody that died recently? Se você Did you ask somebody that recently passed away? Você tem alguma pessoa que recentemente morreu ou faleceu? How much money they took with them? Quanto dinheiro eles conseguiram levar com If eles? they took their beautiful car with them? Por acaso eles levaram o carro legal deles com eles? If they took their bank account with them? Eles conseguiram levar as contas bancárias com If eles? they took the houses with them? Eles levaram as casas com eles? No, right? Acredito que não, certo? So we need to obey God. Nós precisamos obedecer a We need to Deus. worship God. Nós precisamos adorar a Deus. We need to preach Nós precisamos pregar the good news, the gospel o evangelho, as boas novas to people. para todas as pessoas. Not only that, but we need to make disciples. Não só isso, mas também precisamos fazer discípulos. And the most important thing, E o mais importante de tudo, we're going to live nós vamos viver in God's presence. na presença de Deus. When you got God's presence in your life, Quando você tem a presença de Deus na sua vida, you need nothing else. você não precisa de mais nada. He will provide for you everything you need. Ele vai dar tudo o que você precisa. You can go any place on earth if Você- you got God's presence with you. Você pode ir em qualquer lugar da terra se você tem a presença de Deus no seu coração. You got everything. Você tem tudo. Let me tell you that my wife and I Deixe-me dizer que a minha esposa e eu and my two children, e meus dois filhos, sometimes algumas vezes, we didn't have enough, nós não tínhamos o bastante. but God provided in mysterious ways. Mas Deus providenciou de algumas maneiras misteriosas. Sometimes we found meat at the door Algumas vezes eles encontravam comida na porta da casa and deles. rice and things and E clothes arroz, feijão e roupas. and even a check in the mail. E algumas vezes até mesmo cheques na correspondência. com And we dinheiro didn't pra know eles. who did it. E nós não sabíamos quem fez isso. So don't worry for the things you need. Então não se preocupe com o que você acha que você precisa. Just go Apenas vá. and obey God's calling in your life. E obedeça o chamado de Deus na sua I vida. don't know what is God calling in your life. What is your calling? Eu não sei qual que é o seu chamado, para que Deus está te chamando. You can investigate Mas você pode tentar descobrir. by preaching, talking to people, Pregando, conversando com as pessoas, singing. cantando, Do anything possible and find out God's gift in your life. tentando fazer várias coisas e encontrar qual que é o seu dom. Don't waste your life. Não desperdice a sua vida. Time is coming soon when Jesus will be coming back for us. Está chegando a hora quando Jesus vai voltar. Will you go with your empty hands? Você vai chegar lá de mãos vazias, Work for the kingdom, sem nenhum trabalho pro reino. and God bless you. E eu quero que Deus te Thank you abençoe. for your hospitality. Muito obrigado pela hospitalidade. We promise if you receive us, Nós that we'll be prometemos back. que se vocês nos receberem bem, nós vamos voltar. God bless you. Deus abençoe. Como é importante nós termos este testemunho pessoal de um pai de família, um homem que não escolheu missões por uma alternativa de frustração profissional, vivendo
num dos lugares mais cobiçados do mundo, Nova York. Deus o chamou para algum lugar. Para onde Deus tem chamado você? Você tem um chamado. Alguns aqui até podem ter um chamado para uma missão mais longe, mas para a sua realidade, onde você está hoje, você tem um chamado. Vamos orar? Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Quero convidá-los. Brete, traga-os aqui à frente. Isso, eu quero eles aqui na frente. Aí eu quero chamar aquela galera que está embaixo do mezanino a virem pelas laterais para a gente cercá-los aqui na frente. Então quem está embaixo do mezanino vem para cá. Depois vocês vão voltar. Pode soltar a mão para vir. Não, que bonitinho. Não, pode segurar. Olha que bonitinho lá. A fila. Parece a escolinha, né, Regina? Isso. Cerquem-os aqui. Aqui, ó. Vem para cá. Aqui. A turma que está no último banco aí, agora vem para cá também. Vem, Raul. Tá? Vem para cá. Isso. Odinho, encaixa aqui, junta com a Andréia aqui. Isso. Aqui, ó, vem mais para cá assim. Vamos fechá-los aqui pela frente. Paulinho, sua fila agora a última fila que está a rua, e vem para cá. Vem um grupo para cá e um grupo para cá. Ô Bira, vem para cá, senhor, fecha aqui. Vem com o grupo para cá. Vem. Brete, diga a eles que nós estamos cercando a vida deles. Para orar por eles. Para que Deus os fortaleça. E para que eles sintam que essa igreja vai apoiá-los. Através das orações. Amém? Erga sua mão na direção deles. Pai Celeste, muito obrigado pelo exemplo vivo que o Senhor nos deu hoje, de homens e mulheres que ouvem o teu chamado e obedecem a tua palavra. Ó Pai, foi isso que Jesus nos ensinou quando atravessou o mar da Galileia e foi para terras estrangeiras levar o amor, levar a libertação. Usa, Senhor, a vida destes homens e destas mulheres de Deus que têm saído das suas cidades, saído dos seus círculos de amizade, das suas famílias, e têm obedecido o teu chamado. Nós pedimos que o teu Espírito os fortaleça, os anime e os console durante a sua jornada. Oramos assim no nome santo de Jesus, hoje e sempre. Amém, amém
Amém. As palmas louvam ao Senhor. Que o povo de Deus sinta a responsabilidade. E hoje, quando eu fiz alguns se moverem, o que a gente quer é mostrar para você que muitas vezes você precisa sair da sua zona de conforto para cumprir o chamado de Deus. Você tem um chamado. O seu chamado pode ser no balcão da sua loja, pode ser diante da classe que você trabalha, pode ser diante da mesa em que você tem um colega à sua frente, pode ser na escola onde você dá aula, pode ser no trabalho onde você tem os seus colegas. Você tem um chamado. Ouça o que o Senhor disse ao seu coração nessa noite. Leve paz, leve libertação a estas vidas que tanto precisam do amor do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor e assim finalizar o nosso culto. Abrace aí o seu irmão, desejando-lhe uma semana de vitórias, enquanto nós louvamos ao Senhor. Som, ei, som.